quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O versículo 26 diz assim: irai-vos, mas não pequeis, não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Amém? Que Deus nos abençoe. Queridos, eu costumo dizer e já disse que se o batismo nos transformasse de forma automaticamente, de forma que nós nos transformássemos em robôs regenerados, seria ótimo, né? Descia a água quando eu subir, irmã Zefinha, subir um novo homem, totalmente regenerado, mas nós seríamos robôs, irmãos. Nós seríamos robôs regenerados. Porque o plano da salvação em Cristo Jesus, inicialmente, o plano da criação de Deus, inicialmente, foi que homens de carne e osso, com sentimentos e emoções, mas que pudessem adorar a Deus, ofertando a sua humanidade para Ele. Deus não criou robôs, Deus criou homens de carne e osso. Infelizmente, o pecado original lá atrás nos contaminou, e hoje somos homens de carne e osso, mas homens que buscam, não é, satisfazer a vontade de Deus. Por isso que essa transformação, ela é um processo. Ela não acontece automaticamente, ela não acontece da noite para o dia, ela não aconteceu quando eu desci as águas e quando eu subi, automaticamente então surgiu um novo homem. Não, é um processo. E deixar-se renovar, como o versículo 23 está dizendo, é de fato um processo que a gente, desde quando conhecemos a revelação de Jesus, aceitamos Jesus e aceitamos que o Espírito Santo pudesse habitar em nós, nós então permitimos que ele entrasse em nós e ele começasse a fazer um processo de transformação nessa carne mortal, né? Nessa carne e osso mortal. E nós permitimos isso, né? E nessa estrada de aperfeiçoamento no Senhor, no seu Espírito e na sua palavra, a gente sabe que existem quedas, muitas quedas. E existe também muitos reerguimentos, né? Muitas levantadas, eu posso dizer assim. Existem muitas quedas e quem está aí na caminhada há muito tempo sabe que a gente cai. E que a gente se levanta. Por quê? Porque nesse processo a gente vai entendendo aquilo que a gente pode fazer, aquilo que não pode fazer, aquilo que vai nos induzir à queda, aquilo que não vai nos induzir à queda. A palavra de hoje nos leva a uma reflexão de que nós somos humanos, somos carne e osso, e que nessa caminhada a gente precisa se reconhecer como humanos. 2 Coríntios, não precisa abrir, eu vou ler para os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Queridos, é de glória em glória, é de escadinha em escadinha, é de queda e levante, queda e levante, que a gente vai sendo transformados. O nosso objetivo e a imagem que está no espelho e a gente reflete é a imagem de Jesus. Só que o nosso espelho ainda reflete uma imagem embaçada, porque nós não vamos alcançar a plenitude da glória da imagem de Jesus enquanto a gente estiver na carne. Então, o espelho que a gente olha e reflete na imagem de Jesus é ainda um espelho muito embaçado, mas muito embaçado mesmo, quando nós conhecemos quem é Jesus, quem foi Jesus quando esteve aqui, quem é Jesus hoje, quem foi Jesus antes de ser revelado, despojando-se da sua glória e se fazendo em forma de homem. Então, se a gente for de fato comparar-nos a Jesus, nosso espelho ainda está muito embaçado. Mas é um processo de transformação. Eu queria muito que os irmãos fixassem isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 36 e 37 diz assim: o que semeais não nasce se primeiro não morrer. Para surgir o novo Marcos, a nova Zefinha, o novo Altamiro, o novo pastor André, é preciso morrer. E para morrer é preciso mortificar a carne. Irmãos, nós temos que ser sinceros. Mortificar a carne não é nada fácil. Absolutamente um desafio para a carne e osso que nós somos. Então, mas para nascer um novo homem é preciso morrer. E morrer não é fácil, como eu disse.
E o versículo 37 de 1 Coríntios capítulo 15 diz assim: E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Versículo 49 diz assim: E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Quando nos batizamos, simbolicamente, o velho Marcos ficou ali, e aí a gente começa uma caminhada para frente, olhando para trás e deixando ele bem para trás a cada passo, a cada degrau, a cada caminhada, deixando que essa imagem do que é terreno comece a ficar cada vez mais distante de nós. E à nossa frente, a imagem do novo Marcos, a imagem daquele que é celestial, começa a se aproximar da gente. E a gente fica nesse meio entre se distanciar daquilo que é terreno e se aproximar daquilo que é celestial. O nosso desafio de vida aqui na Terra é cada vez mais deixar que a imagem do velho homem fique para trás, fique lá no horizonte, e a gente se aproxime da imagem do novo homem, do homem que Deus espera que nós sejamos, sabendo que Deus sabe exatamente que nós não somos perfeitos. E de fato, irmãos, nós não somos perfeitos. Nenhum de nós. E talvez seja esse o erro que leva muitos cristãos, irmãos, a caírem, porque eles consideram que certos ministérios são dotados de homens especiais e certos ministérios são dotados de homens um pouco menos especiais. Então, esses homens dotados do ministério do ensino, do ministério pastoral, do ministério de evangelização, dos missionários, etc., são homens dotados de uma capacidade especial que os fazem ser blindados a ponto de o pecado ser mais difícil para ele e para mim ser mais fácil cair. Isso não existe, irmãos. Independente do ministério que nós assumimos, todos nós não somos perfeitos, somos homens imperfeitos, independente se é Marcos, se é o pastor Bernardino, se é o pastor André, se é o pastor Sidney, se é o presidente mundial das igrejas batistas, se não é. Somos homens imperfeitos e precisamos entender isso, que somos homens imperfeitos, que estamos numa natureza pecaminosa, contaminada lá pelo pecado original. Entender isso não é aceitar, irmã Zefinha, isso e viver no pecado. Não, de forma nenhuma. É compreender as nossas limitações e a gente poder se reconhecer como homens de carne e osso ilimitados, não aceitando essa condição, é óbvio, mas entendendo que nós sim estamos sujeitos à queda, estamos sujeitos ao pecado. Quando nós não entendemos isso, eu acho que o que Deus quer falar para nós nessa manhã é uma espécie de palavra de consolo, irmãos, mas não uma palavra que lhe dê crédito para pecar. Não é essa, me parece, a intenção do Espírito Santo. Mas primeiro, irmãos, entendendo essa natureza limitada, nós possamos primeiro perdoar a nós mesmos, depois perdoar os irmãos. E Deus me falou, pastor André, muito forte em perdoar a nós mesmos. E aí eu fui pesquisar o que seria perdoar a nós mesmos, irmãos. E a minha pesquisa me levou a entender que a culpa excessiva, a carga excessiva de cobrança em nós mesmos não é saudável emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. Quando nós não nos permitimos nos perdoar primeiro pelos nossos erros, pelas nossas culpas, nós então colocamos uma culpa excessiva nas nossas costas. E essa culpa excessiva pode ser por causa de um mau comportamento num momento específico que nós tivemos, ou ter falado algo que não deveria ser falado em um determinado momento, ou quem sabe também se a gente sente culpa por não corresponder às expectativas, às vezes da família que espera muita coisa da gente, ou por ter relacionamentos difíceis com parentes, ou alguma coisa considerada um erro, né, para a sociedade, um erro. E aí a gente começa a se cobrar muito. Essa culpa excessiva pode nos levar, e aí psicólogos dizem que a culpa excessiva pode levar a sentimentos intensos e persistentes de sofrimento emocional, de levar transtornos de ansiedade, depressão, baixa autoestima, isolamento e autopunição.
Lembre-se que lá nos mosteiros, né? A gente lembra sempre do monge se autopunindo, né? Batendo nas suas costas, se ferindo, se autopunindo. Eu creio, irmãos, que esse não é o desejo de Deus para nós. A autopunição porque erramos, porque nós não atendemos a algumas expectativas, e aí essa autocobrança vem para nós, e aí a gente começa a autopunição. E essa autopunição não é de Deus. Então, se perdoar, entender que nós somos falhos e nos perdoar é o primeiro caminho, queridos. É o primeiro aspecto para a gente ter um relacionamento saudável com Deus. Então, queridos, se por acaso algum irmão, e Deus está falando especificamente, caiu, ou não atendeu as expectativas, ou entende que está sendo cobrado, ou se está se cobrando e não consegue se perdoar, e essa culpa, ela sempre vem na sua mente, vem nas suas costas, e quando ela vem, você se sente mal, você se sente culpado, aí vem uma depressão, uma baixa autoestima. Eu quero dizer para o irmão e a irmã, você é um ser humano. Você tem limitações. E você precisa entender isso. E primeiro se perdoar. Porque, irmãos, a falta de perdão, a culpa excessiva, leva-nos à negação da graça. E aí a gente entra no campo espiritual. A culpa excessiva nos leva à negação da graça de Deus. A gente aprendeu que graça é o quê? Graça é favor imerecido. A palavra vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando eu não me perdoo, eu estou negando a graça de Deus. Eu estou negando o dom de Deus. O dom que Deus nos deu. E Ele nos deu de graça. Eu, assistindo um vídeo na internet, inclusive de uma pessoa que é conhecida, estava ensinando sobre graça. E quando se ensinou sobre graça, ela disse que quanto mais você busca, mais você recebe. E eu discordei desse princípio. Escrevi lá, inclusive me ligou depois que a gente se conhece e tal. E eu pude explicar melhor sobre isso. Quanto nós mais buscamos, nós recebemos. Então fica uma relação de troca com Deus, aonde Deus vai liberando para quem mais busca. Para quem não busca, Ele segura. Para quem busca mais, e ele libera. Esse conceito ele está equivocado. Esse conceito é um conceito mais ou menos que a gente chama em administração de o conceito de meritocracia. Quem busca mais, recebe mais porque merece mais. Graça não é meritocracia. Se eu pudesse dar um exemplo para os irmãos, eu diria o seguinte. A fonte de Deus, ela está lá. Ela está aberta, ela está jorrando lá. Para qualquer um, para a humanidade inteira. Ela está lá. Deus não está liberando água do Espírito Santo para quem vai lá e busca mais e fechando a torneira para quem busca mesmo. A torneira ela está aberta a todo momento. Se você vai mais buscar água, você bebe mais água. Se você vai menos buscar água, você bebe menos água. Mas a torneira, ela está fluindo do trono da graça de Deus a todo momento, a qualquer hora, 24 horas por dia. Isso é graça, isso não é meritocracia. Deus está disponível para quem quiser, a hora que ele precisar. E isso é favor imerecido. A Bíblia vai dizer que são as misericórdias do Senhor que são as causas de nós não sermos consumidos. Portanto, se Deus fosse me dar a recompensa, a minha recompensa, pelos meus méritos, eu estava perdido. Eu estava no fundo do poço. Eu estava condenado ao inferno sem possibilidade de salvação. Mas Ele dá pela graça, pela misericórdia, e não pela meritocracia. Amém, irmãos? E aí, nesse processo, a gente precisa nos perdoar e também perdoar os nossos irmãos. E por que perdoar os nossos irmãos? Porque uma vez que eu compreenda que eu sou limitado e sou de carne e osso, então eu também vou compreender que o meu irmão é a mesma coisa. Independente do ministério que ele assuma na igreja, no corpo de Cristo, o meu irmão é a mesma coisa. Quando ele cair, eu vou ter que compreender que ele é um homem limitado e que em algum momento ele tropeçou e caiu e que ele vai precisar do mesmo perdão que eu dediquei a mim mesmo, ele vai precisar do meu perdão e da minha misericórdia. Nessas horas nós não podemos ser inquisitores, apontar o dedo para o irmão, você não podia fazer isso e etc.
como eu tive acesso a uma assembleia que estava julgando o pecado de um pastor aqui em Salvador, e um dos irmãos inquisitores do Sinédrio disse assim, o pastor estava de cabeça baixa, tinha confessado seu pecado, e o irmão disse assim, mas o senhor, como pastor, não podia pecar dessa forma. Pastor de cabeça baixa, o Sinédrio considerou que o pecado dele foi imperdoável e expulsou o pastor da igreja. Então a esposa do pastor assumiu a igreja e o pastor foi colocado para fora da igreja. Mas só que 1 João capítulo 3, não precisa abrir não, irmãos, 1 João capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 12, vai dizer assim: não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causou a morte do seu irmão? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, é assassino. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Queridos, a Bíblia nos adverte e nos exorta de que quando nós apontamos o dedo para o nosso irmão, nós precisamos saber que com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Com a mesma vara que nós medimos, nós seremos medidos. E se eu quero ser medido com misericórdia, eu preciso medir com misericórdia. Se eu quero ser tratado com misericórdia, eu preciso ser tratado com misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Porque o versículo 24 de Efésios capítulo 4 diz o seguinte: E a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Quando nós nos convertemos de verdade. Nós nos convertemos para valer. Nós nos convertemos à vera, como diz aqui em Salvador, na Bahia. Não somos perfeitos, mas quando aceitamos Jesus, aceitamos convictos de que Ele é o nosso Salvador e que o Espírito Santo vai nos preparar para essa longa jornada que temos até a salvação. E o versículo 26 vai dizer: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira, e nem deis lugar ao diabo. É o final do versículo, é o 27. E não deis lugar ao diabo. Queridos, o apóstolo Paulo está nos dizendo que a gente se ira. Ele está reconhecendo a nossa natureza humana. Ele está reconhecendo que nós somos limitados. Ele está nos dizendo, olha, é um processo. Eu estou escrevendo para vocês, ó Efésios, porque eu sei que vocês são imperfeitos e que é um processo. E que a gente pode sentir os sentimentos da nossa alma. E os sentimentos da nossa alma são variados. E eles afloram, eles vêm à tona e eles ficam expostos, né? E ele diz, olha, se eu dissesse para vocês não se irem, é uma coisa, porque é impossível um homem não se irar. Dentro de casa, com o seu esposo, com a sua filha, com seus filhos, com um vizinho, na faculdade, no trabalho. É impossível não se irar. É impossível você não ficar chateado com alguém. É impossível você não ficar de cabeça quente com alguém por uma palavra que sua esposa deu, por uma palavra que seu esposo deu, e você ficar chateado e etc. Mas como eu disse, como é um processo de renovação que Deus faz na nossa vida, então Paulo vai dizer o seguinte, olha, vocês podem até irar, mas não deixe que essa ira atravesse o outro dia. Antes de dormir, reflita, ore a Deus, coloque a sua ira diante de Deus, confesse a Ele que você não está conseguindo perdoar, vencer aquela palavra maldita para a sua vida, aquela palavra que feriu. E a advertência é, não durma e acorde com essa ira, mas
se ajoelhe, coloque diante de Deus. Essa ira não vai te fazer bem, nem espiritualmente, nem emocionalmente, porque vai vir todos aqueles sentimentos que eu falei da culpa excessiva, né? Do alto flagelo, né? E aí isso não vai fazer bem pra gente. Quantas vezes eu passei 2, 3, 4 dias embirrado em casa com a esposa, e ela embirrada comigo aqui, e a gente dormindo na mesma cama, 2, 3 dias sem nos falar. Quem nunca passou por isso, irmãos? Quem é o perfeito que nunca passou por isso? Já passei, não foram tantas vezes, mas sim, já passei de ficar 2, 3 dias convivendo no mesmo teto, dormindo na mesma cama, mas sem se falar. Por quê? Porque a palavra, a discussão, irou a pessoa tanto, que fez com que a gente não perdoasse naquele momento. A gente só no segundo, no terceiro dia, a gente vai, esfria a cabeça, o coração descansa, e aí a gente começa a refletir, aí a gente começa a orar, e aí sim, o Espírito Santo começa a fazer uma obra de regeneração e de restauração na nossa vida. Mas ele vai fazer quando? Se você levasse 7 dias irado, não haveria espaço para o Espírito Santo operar. Esqueça. Ele ia esperar os 7 dias. Mas quando a sua ira baixasse, o temperamento do seu corpo baixasse, o sangue fervendo ali de raiva baixasse, aí era a hora do Espírito Santo então entrar e fazer a obra que ele tem que fazer, essa obra de regeneração. Então, quando a Bíblia fala irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira, é justamente para que você não deixe que esse pecado ele se prolongue. Vai ser ruim. Vai ser ruim para você emocionalmente, vai ser ruim socialmente para com a pessoa que você estiver com raiva, principalmente se essa pessoa ela faz parte do seu ciclo mais próximo, e principalmente se ela convive junto contigo no mesmo teto. Não vai ser bom para esta pessoa, não vai ser bom espiritualmente, porque isso vai... A Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. E naquele momento, o acesso do Espírito Santo ao seu interior, ao interior da sua alma, vai ser interrompido. Ele não vai conseguir acessar o interior da sua alma, camada mais profunda. Por quê? Porque existe uma barreira da ira ali. E a Bíblia diz, para finalizar, não deis lugar ao diabo, porque o excelente momento, excelente oportunidade do diabo agir, quando a gente está irado. Quantos irados não partiram para cima e agrediram fisicamente? Quantos irados não pegaram a faca e desferiram golpes contra uma pessoa? Quantos irados não pegaram a arma e atiraram e mataram? Quantos irados não mataram com um golpe só de faca? E só depois que o sangue esfriou, se arrependeu profundamente daquilo que ele fez no momento de ira. Meus irmãos, nós não imaginamos quantos presidiários estão totalmente arrependidos, mas presos. Porque mataram por um ato, apenas um ato, uma atitude. Apenas um ato, uma atitude. E ceifaram a vida de uma pessoa. E depois que cai na real, diz, meu Deus, o que é que eu fiz num momento de raiva? E aí não deis lugar ao diabo, justamente quer dizer que é nessa hora que o diabo aproveita a oportunidade e coloca ali naquela oportunidade o seu desejo de ver a ira, a raiva, a vingança se perpetrar ali. E a vingança, queridos, é algo que pode nos levar a cometer algo muito grave. E aí, como convertidos de verdade em Jesus, a gente aceitou todo esse processo de mudança e de aperfeiçoamento como homens. Para finalizar, eu quero lhe dizer que nós somos falhos, nós somos humanos. Isso não quer dizer que nós temos uma carta branca, como eu falei, para pecar, mas é preciso nos reconhecer como humanos e reconhecer que nós não somos perfeitos. E eu queria dizer profundamente, irmãos, é preciso que você se perdoe. É preciso que você se reconheça, você não se cobre tanto. Porque essa cobrança, se ela não te levou a uma doença emocional, ela está te levando a uma doença emocional. E você precisa se libertar disso. Vamos orar, irmãos, e aí eu passo a palavra para o pastor André, agradecendo aí a oportunidade. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Porque essa palavra primeiro cortou o meu coração quando ela foi revelada a mim, Senhor. Muito obrigado porque primeiro o Teu Espírito Santo me ensinou a como ser mais manso, mais compassivo, temperamento mais ameno, Senhor da glória.
Teu Espírito Santo me ensinou, Senhor da glória, que apesar de ter a minha humanidade, eu preciso vigiar todo o tempo, porque num momento, num abrir e fechar de olhos ali, numa oportunidade, a gente pode cair e fazer uma besteira, Senhor Deus. Muito obrigado porque a tua palavra ela é como uma espada de 2 gumes, apta para penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os segredos e os propósitos do coração. Muito obrigado porque é o teu Espírito Santo que sabe a hora certa, o momento certo, com o público certo de falar aos seus corações. Por isso o teu Espírito Santo conhece a necessidade. Cada um que está online, cada um que está presente e ouviu essa mensagem, porque assim o Senhor, na sua onisciência, determinou, Senhor da glória. Muito obrigado, Senhor da glória, porque todas essas coisas o Senhor faz através de vasos de barro, de vasos que nada são, para que a excelência do poder seja do Senhor e não de nós. Portanto, Senhor, nós te rendemos honra, glória e todo louvor, porque a ti, Senhor da glória, a ti, no sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, carregando todos os nossos pecados, é toda honra, toda glória, todo louvor. Muito obrigado por esta palavra de hoje, muito obrigado por este culto de hoje, onde aprendemos sobre ressurreição, sobre os fundamentos da nossa fé. Muito obrigado pela igreja de Jaguaré, pelos irmãos que aí estão, pelo seu pastor, pastor André, que tem nos pastoreado fisicamente aí de forma online. Muito obrigado pelo Ministério Batista, Senhor da Glória Nacional, pastor Sidney, pastor Bernardino, Senhor. Deus abençoa todos os nossos projetos. Meu Deus, nos indica qual o caminho que o Senhor tem para a IB7 para o século 21, Senhor. Nos indica qual é a igreja que o Senhor quer. Não a igreja formada pela vontade do homem, mas pela vontade do Teu Espírito Santo. Nos mostra o caminho e nos ensina a trilhar pelo Teu Espírito Santo, Senhor da glória. É o que te peço hoje, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Amém. Passo a palavra ao pastor André. Agradeço a oportunidade, irmãos. Deus abençoe.